Porque se a gente resumir a missão somente no local onde que a gente está, na faculdade, no trabalho, isso é o dever de todo cristão. Todo cristão precisa fazer isso, independente, não precisa ter um chamado extraordinário. Então eu comecei a ler as jornadas de Paulo, a jornada, né, missionária dele e tudo, então aquilo para mim foi fazendo muito sentido de alguém que foi, né, alcançado de uma forma extraordinária para viver a vida ordinária aplicando aquilo que aprendeu a partir de Deus. Foi com 11 anos de idade, eu estava num culto, domingo de manhã, e eu estava ouvindo a pregação de um missionário que vinha de um contexto de perseguição. À medida que eu ia ouvindo, eu sentia mesmo no meu coração aquele testemunho do Espírito Santo, que eu me envolveria com a causa missionária. Fala família Jesus Cop School, como é que vocês estão? Gente, que alegria! Eu sou o Gabriel Fazio, sou staff da School e esse é o primeiro vídeo do nosso canal. A gente está muito animado para esse dia aqui, para tudo que vai acontecer. Estamos falando diretamente de Bragança Paulista e esse canal aqui, meus amigos, é para você, de certa forma, aprender um pouquinho mais, interagir mais com a gente, mas principalmente nós vamos falar muito sobre a grande comissão do Senhor. Como você pode fazer parte, como você pode aprender mais. Vai ter muito convidado bom. Vai ter muitas pessoas boas entrevistando também. E hoje, o primeiro vídeo não poderia ser com outras pessoas. E aí, meus amigos, hoje eu vou falar bem, porque é a galera que paga meu salário. É. Eu tô aqui hoje com Maicon e Vivian Barroco. Uhul, vamos Tô lá. feliz, gente. Nós estamos muito felizes, primeiro estar aqui no primeiro podcast gravando e falar sobre um assunto que empolga bastante a gente, né? Escola missionária, grande comissão, completar a tarefa, enfim. A gente está muito animado por isso, né, Vivian? Sim, felizes, animados e extremamente encorajados aí para tudo que a gente vai conversar e, sobretudo, para aquilo que a gente vai continuar vivendo aí como school. Muito bom. A gente tá animadíssimo para tudo que Deus tem feito aqui, e vai fazer sobre esse lugar, sobre as câmeras, sobre a escola. A gente vai falar muito aqui sobre a escola. E no canal do YouTube a gente tem vídeo toda semana. Então o que que você pode fazer? Meu amigo, antes desse vídeo começar, você já vai lá, aqui embaixo no canal do YouTube, já se inscreve. E nós também temos a opção do Spotify. Então, de repente, tá ali indo viajar, tá indo pro trabalho, você pode ficar ouvindo também tudo que a gente for postando aqui. E bora pro vídeo, né? Bora. Vamos. Meus amigos, eu não consigo pensar numa outra pessoa. Quando eu falo sobre missões e vou falar sobre alguém, eu penso em vocês diretamente. Como que isso foi ativado, assim, esse chamado do Senhor foi ativado no coração de vocês? Esse chamado, né, do Senhor, ele deu ali lendo mesmo a Bíblia, né? Então, vendo a primeira pessoa que eu creio que eu vi de personagem bíblico ali foi o apóstolo Paulo, né? Então eu comecei a ler as jornadas de Paulo, a jornada, né, missionária dele e tudo, então aquilo para mim foi fazendo muito sentido de alguém que foi, né, alcançado de uma forma extraordinária para viver a vida ordinária aplicando aquilo que aprendeu a partir de Deus. Muito bom. Então, eu quis aplicar isso ali na minha caminhada. Então, a missão começou ali na minha cidade, pregando para os meus amigos, e depois disso foi escalonando, né, para outras cidades e outros países. Então, a experiência já é longa sobre isso. Para mim, fase foi eu cresci, né, na igreja, então quando eu nasci meus pais se converteram, enfim, então toda a minha trajetória foi dentro da igreja, e eu venho de tradição batista, né, e a igreja batista ela é muito engajada com a causa missionária, então crescer nesse contexto já foi me educando para compreender a respeito de missões, mas eu tive assim um momento ali que eu considero que foi o start, né, Uhum. foi com 11 anos de idade, eu estava num culto, domingo de manhã, e eu estava ouvindo a pregação de um missionário que vinha de um contexto de perseguição. Ele era um muçulmano que tinha se convertido à fé, cristã, e a partir disso ele começou a sofrer, uma perseguição bem severa. Então ele estava contando ali, e eu lembro que eu era uma criança, né, 11 anos, é a idade do nosso filho, né, 11 anos, e eu estava ouvindo, à medida que eu ia ouvindo, eu sentia mesmo no meu coração aquele testemunho do Espírito Santo, que eu me envolveria com a causa missionária de uma forma mais, assim, mais intensa, né, porque a causa missionária é a causa da Igreja de Cristo, mas a gente sabe que alguns, então, são chamados especificamente para viverem,
a missão e naquele dia eu entendi que Deus estava me chamando. E claro, gente, com 11 anos, isso foi amadurecendo ao longo dos anos, né, mas eu entendo que esse dia ali foi o grande dia, assim, Uhum, com relação à missão. muito bom. É engraçado você falar sobre o Estevão, porque, eh, quando a gente fala sobre a vida com o Senhor, a gente sempre dá traz uma reflexão sobre como era antes, né. Então, eu nasci num berço evangélico, né, esse termo que a gente fala sempre Sim. no meio cristão, mas eu fico pensando nós temos alguns momentos ali de conversão e fica assim: "Meu Deus, por que que o senhor não fez isso antes?". Como que você vê essa relação hoje com o Estevão? Porque você foi alcançado aos 11, mas o Estevão, a criação do Estevão, ela já desde pequeno, já engatado nesse lugar, né. Aham, exatamente. Uma coisa que eu acho importante fazer é até interessante falar sobre isso, porque eu sei que no decorrer da conversa a gente vai falar um pouco sobre a nossa última viagem Hum, no sertão, foi agora, literalmente. Eh, e lá a gente ouviu um testemunho também de uma criança, que ouviu a pregação do evangelho, né. E uma coisa que eu acho muito importante falar sobre criança, pregação do evangelho, é a gente de forma nenhuma menosprezar. O que eu sinto muito, com relação a às crianças, é que às vezes a gente menospreza, e não menosprezar nesse sentido, mas a gente de repente simplifica muito no sentido de: dar "Ah", pouca atenção, isso, essa é a né. palavra, dá pouca atenção, "Ai, Uhum. criança, não, ainda", mas existe uma experiência real, legítima, que independente da idade você tem com o Espírito Santo, né, e com a pessoa do Cristo e com o evangelho. Então, eu vivi isso com 11 anos, esse jovem que mais daqui a pouco a gente pode contar um pouco a história dele, que foi muito encorajador pra gente, ele viveu isso criança, criança pequenininho, 8 anos, a gente fez um cálculo, né, 8 anos. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: hoje a gente tem um filho de 11 anos, outro de 7, e eu acho que a nossa maior disciplina como pais é não descartar nenhuma experiência que eles têm tido, né. É. Então a gente ouve e a gente dá atenção e a gente vai direcionando. É claro que essas experiências elas vão amadurecendo no decorrer dos anos, né, elas vão criando mais maturidade, mas de forma nenhuma o fato deles serem crianças fazem essas experiências serem menores, né, ao contrário, eu diria que são extraordinárias, né. Muito bom. É interessante, eu acho que é até bom a gente contar, senão a gente conta outras histórias de É, quebra conta dessa, aí, Vamos né. é embora. verdade. O nome dele é Gustavo, ele tinha 8 anos, morava no povoado, aonde que a gente estava começando a fazer cultos Sertão ali, do Piauí. no sertão do Piauí, e uma das equipes que a gente, né, levou lá, fizemos o culto e tudo, e naquele dia ele tomou uma decisão, com 8 anos, por seguir a Jesus. Só que era o único da família dele, Nossa, né, e o contexto até que é uma família conhecida na cidade, porque que o avô dele é o cantor de forró da área toda, região caramba. toda, né. Então ele com 8 anos ele tomou uma decisão e aquilo ficou fixo no coração dele. Só que ele não foi para alguma comunidade de fé, porque ali na comunidade ainda não tinha, continuou tendo cultos ali, né, regulares em casas, mas ele foi procurar depois de muitos anos, ele procurou, né, o pastor e falou assim: "Ó, agora eu tô conseguindo vir aqui". Só que ele já tinha Já já um jovem, é. um jovem, 14 ou 15 anos lá na época, e ele falou assim: agora, né, eu comecei, né, a vir porque eu consegui uma carona". Então, assim, ele estava de 8 até 15 anos, mais ou menos, esperando o período que teria uma carona, e depois ele, com acho que 18 anos, ele comprou uma moto e conseguiu frequentar o culto, né, regular lá. E hoje ele é o ministro de louvor da comunidade. Meu Olha Deus, que legal, muito né. bom. Então, assim, às vezes a gente não dá tanta atenção a isso, né, É. relacionado à criança, mas eu escuto inúmeros, inúmeros, né, testemunhos sobre isso. Até eu acho algo, né, legal, a Vivian, né, por exemplo, teve uma vida diferente do que eu tive. Então eu vou contar o testemunho meu, eu conto como era terrível a vida, né, e de pecados e de mundo, e a Vivi é alguém que foi criado nos caminhos, né, do Senhor, né, você também. Então, assim, de como o testemunho, às vezes, não é tão válido para as É, pessoas que elas gostam do ex, né, o ex é, tal, o ex tal, o é, ex tal. é. Mas como é válido o testemunho de alguém que está sendo fiel É. a vida inteira. Então eu acho isso bem, né, bacana e, ao mesmo tempo, essa
essa ideia da gente começar a semear na criança, sabe, não ver a criança ou fazer algo para poder apenas entreter ela, mas como nós podemos pregar o evangelho ali para ela. Faz, e só para a gente, expandir um pouco esse assunto, 2 coisas importantes, né. Quando a gente foi para o sertão do Piauí como, missionários, uma coisa bem importante para a gente, isso já era, uma pauta da gente, era assim, ó, nós ouvimos muitas vezes: "Ah, sempre começa pelas crianças, com o objetivo de chegar nos pais". Hum, E isso foi uma assim que a gente começou o trabalho lá, a gente falou: "Não, as crianças não são uma porta de entrada, as crianças são alvo da pregação do evangelho, seus pais também são alvo da pregação do evangelho". Porque muitas vezes a gente ouviu no campo missionário que as crianças são um meio para então alcançar, mas elas não são um meio, elas também são alvo da pregação do evangelho, independente da idade. Então isso para a gente já era uma coisa bem, consolidada, né. A gente não vai chegar lá e fazer projeto para as crianças, porque nós queremos alcançar os pais. Não, nós queremos alcançar as crianças, queremos alcançar os pais, elas não são meio. E uma coisa também para encorajar, né, quem está ouvindo a gente, dentro da história de missões tem um cara que é um personagem, assim, extremamente relevante, que é o Hudson Taylor. E a história dele, a biografia dele é interessante, que conta que com 5 anos de idade, 5 anos, ele dizia para o pai que queria ser missionário na China. hã. 5 anos. E a história de missões de Hudson Taylor é na China. Então ele fica adulto e ele vai para a China como missionário. Então, a gente quer muito encorajar todo mundo que está ouvindo a gente, os pais, enfim, não só os pais, mas quem hoje cuida, tá diretamente, envolvido com a pregação do evangelho. Não vamos descartar, né, o que as crianças estão ouvindo de Deus, né, Com certeza. porque a história nos prova, que é real, é legítimo. E como isso reflete nos filhos de vocês também, porque eu já ouvi o Estevão, o filho de vocês, falando que quer ir pra algum lugar. Exatamente. Ele Incrível. quer ele quer ir para Japão. o Pro Japão. Quer Japão. ser missionário no No Japão. Quer Japão, ser ele missionário disse no que com Japão. 18 ele foi para o Japão ano passado com o Michael, e ele voltou dizendo pra gente que avisou todo mundo lá, que com 18 anos ele volta para ser missionário no Japão, e eu, de forma nenhuma a gente vai achar que isso é só uma emoção. Vamos É. Cara, foi bem interessante isso, porque a gente passou umas 3 semanas lá, né, juntos, e o interessante é que ele fala isso desde os 4 anos de idade, e agora ele tá com 11. Então quando a gente chegou lá, eu não falei nada com ele sobre isso, de falar assim: "Ó, Estevam, esse aqui é o país que Nessa Deus viagem fala". do Japão. é. Uhum. Eu simplesmente vivi com ele, servi umas igrejas e tudo. E no final a gente ficou na casa de um pastor, ele é japonês, japonês, japonês mesmo, ele nem fala, né, português, a esposa dele é brasileira, então a esposa, né, traduzia lá pra gente. E ele é um chefe de cozinha também, é pastor e chefe de cozinha. Então ele fez um café da manhã maravilhoso, perguntou o que que o Estevão, né, ele gostava, e o Estevão falou que gostava de camarão, então ele fez as coxinhas com camarão, Legal. o café da manhã típico de lá mesmo, do Japão. Aí no final, esse pastor ele trouxe um livro para poder entregar ao Estevão, que é como se fosse alfabetização em japonês. E deu para ele e falou assim: "Ó, toma, porque você vai utilizar muito isso aqui". Ai, que legal. Aí o Estevão, ele pegou o livro, olhou, sorriu para mim, aí pediu para ela poder traduzir ele. Hum. Aí falou assim: "Ó, avisa ele que quando eu tiver mais ou menos 18 anos, eu vou vir morar aqui". Eita. Cara, aquilo ali pra mim foi assim, né, eu falei: "Cara, eu sempre tô trabalhando, despertando missionários para poder ir para o campo, agora é o meu filho, né, É, que tá já o Senhor já está falando já com ele, partindo dele isso, então é algo que, assim, é gratificante". muito bom. Você até citou Paulo, né, nessa conversa aqui. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o que é missão. Porque nós estamos falando aqui de histórias, repleta de histórias, né? E às vezes a gente tem uma falsa sensação que a missão, ela é você ir para o campo sobre geografia, né? É uma frase que a gente fala bastante. Missões não é sobre geografia, é sobre obediência. E aí nós estamos falando aqui sobre como ser um missionário dentro de casa, como ser um missionário nos pais, como ser um missionário no trabalho. Citei Paulo porque Paulo ele ia para os lugares ali, mas ele também construía tendas, então ele tinha seu próprio recurso, ele aplicava muito isso. Qual é o conceito de missão para vocês? Ok. É um conceito bastante amplo, né, inclusive eu tenho um livro maravilhoso sobre isso, o nome dele é Testemunhas, Excelente.
e ele traz os fundamentos sobre isso, missão, vocação e desafios que nós temos hoje. Mas o interessante é que a missão é bom de compreender que a missão ela é do Senhor, a missão é de Deus, né. Em latim ali a gente chama muito a missio Dei, né, a missão de Deus. Então, a missão ela começa a partir do coração de Deus. Então, quando nós olhamos todo o desafio que nós temos hoje, é parte do princípio que Deus está em missão no mundo. E esse Deus que está em missão no mundo, ele nos convida a participar dela. Ele nos convida desde Abraão, ele vem chamando homens e mulheres para participar disso. Então não é algo somente um desafio, mas é algo que está dentro do coração de Deus e precisa, né, acontecer. Charles Spurgeon, ele vai dizer que todo cristão ou é um missionário ou é um Impostor. impostor. Existe um contexto por que ele falou isso. Na minha concepção, Fázio, cara, nem todo mundo é missionário na nomenclatura. Então eu vou trazer o contraponto a Spurgeon. Olha que coisa ousada, espera aí, né? Mas não é o contraponto a ele em si, mas é pelo que as pessoas entendem sobre isso. Nem todos são missionários ditamente, né, falando, aquele que é enviado, né. Por Antioquia, por exemplo, tinha alguns irmãos ali, na missão, servindo a cidade, né. Pela primeira vez eles são chamados, né, cristãos. Então, cara, imagina, eles eram o exemplo de Cristo ali, a cópia de Jesus ali na comunidade. E dentre aqueles irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele chama Barnabé e Saulo para uma obra específica. E ali a igreja local reconhece aqueles 2 irmãos, impõe as mãos, despede eles, no versículo 4 diz que o Espírito Santo envia. E esse ato do enviar, do apostolê, que também é a palavra derivada a essa missão ou missionário. A mesma palavra derivada ao apóstolo é derivada a missionário, mas não significa que todo missionário é um apóstolo, isso aí é uma outra coisa. Uhum. Mas, o missionário em si, ele está indo para cumprir uma ação específica, ou por algum lugar, alguma causa. Então existe esse lance do enviar, do equibalo, do ir. Hum. Uhum. E todos nós somos chamados para estarmos na missão de Deus, né, mas nem todos são chamados para serem missionários na nomenclatura, mais uma vez, trabalhando. O cristão ele por si só, ele já nasce novamente com essa incumbência, que é cumprir a missão de Deus, Uhum. seja ela aonde for. Por isso que chamado não tem a ver com questão de geografia, né. O chamado é aquilo que você é, Hum. né, a vocação é sobre aquilo que você é e aquilo que você é, você em qualquer lugar. Porém, de tempo em tempo, Deus pode inclinar o coração de cada um de nós para alguma causa específica ou para alguma geografia específica. Fazendo as palavras de Paulo, nós precisamos nos esforçar em pregar o evangelho, principalmente aonde não foi pregado ainda. Hum. Então hoje, existe uma linha bem fina, Fábio, que eu acho muito bom a gente falar, né, sobre isso, que é o termo missional. Então hoje, existem algumas pessoas que vão ouvir do Senhor para ir para determinada causa, ou para determinado, né, local, e dá-se a desculpa que precisa permanecer, porque entende, né, o Uhum. contraponto aqui? Então, a peso para quem tem que ter peso. Existem algumas pessoas que vão ficar no local, Sim. mas elas vão desenvolver a missão aqui. Existem outros que vão ter que desenvolver em outras localidades, e eles precisam agarrar isso. Às vezes são, né, pessoas aonde Deus ele vai dar uma língua nova, vai ter uma facilidade de aprender uma língua nova. Deus ele vai dar algumas chaves, como por exemplo, né, profissões, É. talvez, para entrar em lugares fechados onde não foi pregado o evangelho ainda. Porque se a gente resumir a missão somente no local onde que a gente está, na faculdade, no trabalho, isso é o dever de todo cristão. Hum. Todo cristão precisa fazer isso, independente, não precisa ter um chamado extraordinário. A gente só precisa ser obediente, é o que você falou, entendeu? Então, hoje a gente tem segmentos menos alcançados no Brasil, hoje a gente tem etnias no mundo que precisamos alcançar, então a gente não pode ficar refém somente à localidade, entendeu? Agora a gente tem que enxergar de uma forma global.
Eu acho que o que ajuda também a gente compreender isso é com relação à vocação, né. Dentro da vocação, a gente tem 2 termos que a gente usa, vocação específica e a vocação universal. Então, quando a gente fala de vocação universal, é aquela que todo crente em Jesus é chamado. Então, por exemplo, todo crente em Jesus é chamado à santidade, à obediência, à pregação do evangelho, né, à missão, à evangelização. Então isso não são a gente não pode, por exemplo, né, estamos aqui eu, Michael e o Fázio, então o Fázio vai chegar e vai dizer: "Olha gente, eu sou vocacionado à santidade", e eu vou dizer: "Não, eu não sou não, mas eu sou vocacionada à obediência". Não, todos nós somos, como todos nós também somos, então, vocacionados à evangelização. Agora, quando a gente fala de vocação específica, a gente está falando de pessoas, isso biblicamente, então, como a gente entenderia, né? Você vai ter, por exemplo, a vocação de Jeremias, de Paulo, de Davi, de Abraão, tem aquelas vocações que são específicas, Deus chamando pessoas pelo nome, para causas específicas. E aí, isso aí, a gente está falando, por exemplo, que nem todos vão ser vocacionados a mudar de sua geografia, nem todos vão ser vocacionados a ir para um povo específico, aprender aquela língua, cultura, e é isso aí, então a gente está falando da vocação específica. Tem pessoas que vão sim ser vocacionadas para isso. E o interessante que eu lembro que antes, eh, alguém se levantava por um chamado de Deus para ir para uma determinada localidade ou determinada causa. E a igreja, ela se mobilizava em prol daquele envio. E tinha aquele brilho, aquele ardor missionário. Não, cara, o irmão que Um fica ali dos com a nossos, né. isso, alguém que está servindo o local, era separado. Com o avanço ali da missão, acabou que entrou na normalidade. Foi bom? Foi, mas tirou um pouco esse brilho. Então, por exemplo, alguém que faz uma viagem missionária no final de semana, ele já é tratado como missionário da comunidade. Uhum. Então isso trouxe um pouco uma eu acho que uma diferença grande daquilo que a gente tratava antes. É lógico, o Brasil teve um avanço missionário enorme, isso é maravilhoso. Hoje a gente é o segundo país que mais envia missionários no mundo, né, então isso é maravilhoso. Porém, a gente precisa começar, mais uma vez, a colocar peso em quem tem que ter peso, É. no bom sentido, né. Então dar o encargo a cada um desses. E algo que a Vivian falou interessante é a gente compreender a nossa vocação, né. Hum. Qual é o papel nosso, né. Então a gente tem um quebra-cabeça, qual é o encaixe meu ali no quebra-cabeça de Deus, naquilo que Deus, né, está fazendo. Então isso vai trazer uma saúde à missão e a compreensão real do que é a missão de Deus. E usar, né, as nomenclaturas de forma correta, porque palavra ela tem definição, né, então a gente vai precisar usar elas de forma correta. Muito bom. E essa diferenciação também dessa responsabilidade, né, que o missionário tem, que vai de curto prazo e vai a longo prazo. Trago até essa reflexão para a vida de vocês. A estação que vocês estão vivendo hoje, nesses últimos 3 anos, vieram para Bragança Paulista, mas vocês acabaram de fazer uma viagem para o Piauí, Sim. né. Como que foi essa primeira ida para o Piauí? Vocês já ficaram lá por muito tempo? Como que foi desenvolvendo essa parada? Ah, você fala quando a gente foi morar, né, sim. A nossa jornada, foram eu e o Maicon casamos em 2008, ficamos 5 anos na nossa cidade, da minha cidade, né, de origem. Gosto sempre de frisar, 5 anos, já éramos vocacionados, tínhamos já essa vocação específica, muito madura na nossa Servir na vida, igreja. mas ficamos servindo a igreja local, trabalhando, vivendo uma vida comum. Em 2013, Deus começou a sinalizar para gente que aquela estação ali, então, estava acabando, e Deus começou a apontar para gente o nordeste do Brasil, em específico o sertão do Brasil. E fizemos uma primeira viagem missionária juntos, A Michael curto já tinha prazo. ido a curto prazo, e como tem valia, né, a viagem de curto prazo, fizemos, e ali a gente pôde ver a realidade do sertão brasileiro, que hoje, então, a gente compreende como um segmento menos alcançado dentro do Brasil, depois o Michael pode explicar melhor. E aí a gente viu a necessidade, então, de obreiros de longo prazo, né. E aí, 2014, fevereiro de 2014, eu e o Michael saímos, então, de Cabo Frio e mudamos para
o Nordeste. Em específico, a gente começou nossa jornada numa cidade chamada Picos, moramos ali alguns meses, fazendo uma pesquisa missionária. O que que é isso? A gente saía de casa todos os dias com uma lista de cidades, era eu e o Michael, a gente tinha um Gol Bolinha, entrava lá, botava água, comida e passávamos o dia fazendo pesquisa nessas cidades. Então a gente entrava na Não sobre essa cidade. pesquisa, né, mas, né, conhecendo Não, então, a pessoas. pesquisa é isso. A pesquisa fazia parte da pesquisa, a gente se conectar com alguma pessoa daquela cidade para procurar dados, Vocês conversar. eram bem intencionais. Totalmente. Totalmente. Então a gente entrava na cidade e, gente, é legal dizer que sem conhecer ninguém, nenhum ser humano. E a gente fazia contato ali e tentava se já existisse alguma igreja, ou então com alguém, às vezes parava num mercadinho, num restaurante e começava ali, o contato. Então ficamos isso durante 3 meses. A história é longa, por fim, Deus sinalizou para a gente uma cidade chamada Acauã, no Piauí, uma cidade de aproximadamente 6.000 habitantes, já quase divisa com Pernambuco, bem distante da capital Teresina, no Piauí. Mudamos então no meio de 2014, né, ali entre junho e julho, Uhum. inclusive na Copa de Foi durante a Copa. 2014, olha que interessante. Mudamos para lá, eh, e aí nesse momento já estávamos eu, Maicon, a minha irmã que também é missionária e mais um missionário de Manaus, nós 4 mudamos ali para o sertão do Piauí, essa cidade chamada Acauã, e começamos um trabalho que recentemente, então agora, literalmente, completou 12 anos, né. O nosso trabalho ali, e por isso que a gente começou essa conversa falando sobre crianças, né, porque a nossa primeira ação, a primeira, foi fazer a gente conhece na Igreja Batista como EBF, né, Escola Bíblica de Férias. Como foi meio do ano, nós pegamos ali as férias escolares e começamos um trabalho com as crianças, já com aquela mentalidade. Elas são alvos da pregação do evangelho. Fázio, é muito encorajador. 12 anos depois, a gente tem fotos. A minha irmã tá lá e ela ficou fazendo foto antes e depois. Uhum. Aquelas crianças, que eram crianças ali participando da EBF, hoje são líderes na igreja, né, fazem parte do louvor da igreja, fazem parte ali, né, eles têm, a dança, né, artes na igreja de uma forma muito dinâmica e muito madura, né, muito legal, e eles fazem parte hoje. Então a gente começou ali, dentro de uma lojinha, fizemos a primeira ação, e aí foi muito legal, Fábio, porque assim, ó, imagina 4 desconhecidos chegando numa cidade, a gente começou a convidar, as crianças para participarem. A nossa perspectiva era: "Nossa, milagrosamente, ninguém conhece a gente, vai aparecer com as 50 crianças". E a gente tem foto, desse dia, apareceram aproximadamente umas 115 Meu Deus. crianças e fora Hum. adultos, porque as E a mães gente só foram. tinha dinheiro para fazer comida para 50 crianças. E aí foi muito legal, porque foi real, né, a gente fez cachorro-quente, né, que é o clássico missionário, fizemos 50 para aproximadamente 50 pessoas. E nós vivemos ali o que a gente viveu durante muitos anos, que foi ver Deus multiplicando comida. Servimos a todos com aquela quantidade para 50. E 5 pães. Ainda foram mães que foram levar as crianças. Então foi muito Hã. legal. Dali a gente começou então esse trabalho, ali no Piauí, faz a gente, né, em Acauã, a gente trabalhou desde o início, plantação de igreja, na outra semana a gente já estava começando as nossas reuniões ali de plantação de igreja. Tam Tivemos no primeiro culto 40 pessoas que foram, Foi Caramba. muito Já legal, no primeiro. já já no no primeiro primeiro. culto. É. E tanto a plantação de igreja como o que a gente conhece como desenvolvimento comunitário. São ações sociais, então, para a gente poder ajudar, né, somar o desenvolvimento daquela comunidade. Então, 12 anos depois, o Piauí para a gente é um exemplo muito legal, assim, de 2 trabalhos que foram andando juntos e deram muito certo. A gente esteve lá agora, esse final de semana, que passou, e para o aniversário de 12 anos da igreja. E assim, foi muito lindo ver, porque isso que o Mike contou, né, 40 pessoas ali, hoje, Fázio, a gente estava lá numa reunião que numa quadra de futebol estava lotada, Glória a né. Deus. Então como é legal ver isso, e o ponto aqui para mim não é realmente números, né, não são os números em si, mas são as histórias. Teve um momento ali que eles nos chamaram lá na frente, então, para agradecer, o início lá do trabalho, e aí o Wellington, que hoje é hoje não, já desde o início lá, que a gente saiu, ele continuou liderando a igreja, a base missionária. Ele falou assim: "Gente, fica de pé aí",
quem foi abençoado pela história da Vivi e do Maico, né, e o pessoal começou a ficar de pé, aquilo foi eu falei até para o Maicon, para o Wellington, eu falei para todo mundo, eu falei: "Gente, eu acho que pela primeira vez na vida, a gente teve dimensão, eh, Do que foi o trabalho de verdade. do que esse trabalho É. ele foi, se desenrolando", porque quando aquelas pessoas levantavam, Fázio, literalmente não eram números, elas têm nome, história, É. história na vida delas e história na nossa vida, como a história delas também, impactou a nossa vida, então foi muito encorajador, meu Deus. Muito bom. E é engraçado pensar como essa cena da vida de vocês mudou bastante, né? Porque vocês saem de um contexto totalmente diferente daquilo que era uma plantação de igreja num estado e vêm para Bragança Paulista para capacitar jovens e famílias dentro da Desascope School. Como foi essa mudança para vocês de cenário, de tudo, né? Hoje a gente está 3 anos aqui na School, mas voltar para lá talvez é o quê? O refresco? É firmar o pé no chão? A gente teve cenários, né, diferentes nisso, né, porque a gente não começou a missão no sertão, nós começamos antes, né. Então, assim, a Vívia com envolvimento com missão bastante tempo antes, relacionado à igreja dela, viagens, né, missionárias. E eu também, eu fui para a parte norte também do Brasil, servi, né, fui em missão, servi na minha cidade. Fizemos impactos evangelísticos, né, juntos. Então, assim, sempre envolvimento, viajamos com viagens a curto prazo, Bolívia, alguns lugares. Então, assim, a missão começou antes. Mas eu lembro que lá no começo, quando eu estava começando a caminhada, isso há mais de 20 anos atrás, eu falei com Deus que eu queria gastar 20 anos na linha de frente e depois disso eu queria treinar e capacitar pessoas. Então era algo que eu já tinha no meu coração sobre isso, e eu sou aqueles que coloco datas, né, então eu falei: "Cara, a gente vai ficar 10 anos no sertão", e ficamos 10 anos no sertão. Então tudo cooperou para que a gente ficasse 10 anos lá e tudo. E a Vívia é alguém que ela é mais próximo da comunidade, eu falo que a Vívia ela é mais missionária de campo do que eu, assim, né, ela gosta de viver a vida do outro ali na comunidade, eu sou mais administrativo, entendeu. Então tem uma diferença que completa, né. Então, a Vívia, ela tinha esse sentimento, tipo assim, mas só que, ao mesmo tempo, a escola pra gente também é multiplicar corações, né. Então tem uma história de um cara chamado Oswald Smith, ele escreveu o livro O Clamor do Mundo. Ele era, né, um missionário no campo e trabalhando um povo ainda não alcançado, e o Senhor perguntou: "Você quer ser um ou você quer ser 800?" Ele: "800?" Uhum. E Deus falou assim: "Então você volta ao Canadá, em Toronto, e planta uma igreja. E você então ganha ali, né, as pessoas, prepara os vocacionados, envia ao campo e sustenta. Então até o final da carreira dele, ele diretamente enviou 400, né, missionários e indiretamente mais de 800 missionários ao assim, até findar a vida dele. Então, assim, é uma grande inspiração, né, pra gente, porque a vontade nossa hoje, Fázio, de verdade, ela tá no interior plantando uma igreja. Essa é a realidade nossa. Mas a gente sabe que existe uma ausência de trabalhadores, né, a Bíblia pede para a gente orar por trabalhadores. Então existe uma ausência grande. E existe uma outra ausência que é pessoas que vão se dedicar a treinar pessoas. É o que a gente está fazendo em conjunto, né, todo mundo. Então é um grande desafio, porque é totalmente fora da zona de conforto nosso. Mas ao mesmo tempo existe uma alegria enorme em saber que a gente está preparando aqueles que vão cumprir a grande comissão. É, a estação mudou, né, da nossa vida e foi muito interessante ir para lá, para o Piauí. A gente fez várias, nesse tempo que a gente está aqui em Bragança, a gente está sempre, viajando também, mas essa viagem foi bem especial, assim, né, eu acho que pela data, por esse marco aí de 12 anos, eh e tá lá, foi bem interessante, porque a gente pôde estar nas 2 vidas, né, que Deus, 2 diferentes formas da missão, melhor dizendo, que Deus convidou a gente então para viver, né, que foi ali no sertão do Piauí, que foi onde nossa história começou, e agora aqui em Bragança, na parte de treinamento. Eh, e foi muito interessante ver, Fázio, que no fim a nossa alegria, ela realmente não consiste na geografia, né, mas na obediência. Então, eu olhei para o Piauí e falei: "Nossa, que legal, isso aqui é muito bom", mas estar aqui em Bragança é experimentar desse coração que Deus convida todo discípulo, né, que é um coração
voltado para a obediência. Então, hoje a gente está aqui e morando em Bragança, a gente está no nosso terceiro ano, como escola, e foi até interessante porque a gente estava lá e aí vendo a Lidere, que estava também acontecendo no mesmo final de semana, e o Douglas falando: "Nós estamos indo para a nossa quarta turma", eu: "Meu Deus, ano que vem é a nossa quarta turma. Meu Uau. Deus, que loucura isso tudo, que legal". Então a gente está muito feliz de poder estar desse outro lado, né, da missão, que é na parte de treinamento, nós somos um sino batendo na cabeça das pessoas dizendo: "Olha, o campo precisa de trabalhadores, olha, a seara é grande, vamos lá, vamos gastar nossa vida, vale a pena, vamos entregar, né, os nossos melhores dias, entregar nossa força na pregação do evangelho, principalmente onde Cristo ainda não é conhecido". Mas eu acho que eu volto, né, voltei do Piauí muito com essa convicção, né, que o coração do missionário tem um endereço, né, e esse endereço é obediência. Deu uma história que me marcou muito agora lá, eu acho que converge, né, bastante, né, esses 2 assuntos, né. Eh, eu cheguei lá num lugar aonde que a gente plantou uma igreja. Eu não vou falar o nome, porque hoje é uma tribo indígena, então hoje tem algumas dificuldades. Mas é uma das localidades mais avivadas nossa lá. Nossa, muito viva. Não teria culto no domingo, né, de manhã, e fizeram um culto domingo de manhã, cara, a galera foi. Tivemos a experiência lá de perguntar sobre, né, um batismo, o primeiro batismo nosso, quem que foi batizado naquele dia? Vi várias pessoas levantando a mão, numa água barrenta que tinha lá, enfim. Mas teve algo que me chamou bastante a atenção, foi que nós estamos com um projeto para o próximo ano, de trazer alguns alunos de segmentos menos alcançados do Brasil, e a gente conseguir parceiros para poder manter esses alunos Uhum. aqui. Então a gente quer trazer mesmo ciganos, indígena e de tantos outros. E são pessoas que não têm acesso a quem Deus é, não têm uma palavra, são literalmente pessoas que, não conseguem ter uma possibilidade para alcançar, para que o evangelho seja visto ali naquela localidade, né. Isso. Só assim, a nossa rapidinho, só fazendo um parênteses Uhum. disso que o Marco está comentando, nossa ideia então dentro do Brasil a gente tem segmentos menos alcançados, né, e aí, nossa ideia então é trazer jovens desses segmentos, jovens cristãos que já possuem então a vida com Deus, fazem parte de uma igreja local, de uma base missionária, trazê-los para cá, serem treinados e eles voltam para lá então com esse compromisso, né, de continuar, mas agora de uma forma ainda mais, com novas ferramentas, para continuar, então, alcançando o seu próprio povo, né. Uhum. Essa então é a nossa ideia. Até porque, ainda no parênteses dela, se a gente envia um missionário a alguma outra cultura, ele precisa viver entre eles para poder aderir à cultura, aprender a cultura, e às vezes fica de 3 a 5 anos para poder entender a cultura e pregar na o tipo ali de contexto deles, né. Então, a ideia da gente trazer o nativo e capacitar e devolver ele ao povo, nós vamos encurtar tempo, a mensagem vai ser muito mais eficaz e a gente vai ter um alcance, né, maior. Porque o sucesso mesmo, né, missionário, é quando a gente deixa o nativo cuidando daquilo que a gente, né, plantou. Então, eu estava lá, aí tinha, acabou o culto lá de manhã, e eu tinha perguntado o Wellington lá se tinha algum jovem que a gente poderia investir nele, né. Aí ele falou assim: "Cara, tem um menino aqui de 18 anos, eu queria que você, né, conhecesse ele". Então eu falei pra ele, né, apresentando, né, a escola, né, a Desascope School, e quando que eu tô falando com ele, ele falou assim pra mim, né: "Não, não, eu conheço, acompanho vocês no Instagram", Aham. né. Então eu achei assim, cara, que legal, né, ele acompanha de lá do interior o Instagram nosso e tudo. Ele falou: "Cara, eu acompanho", inclusive, já até falaram comigo sobre isso, né. Na verdade, né, o cara que lidera lá comentou com ele sobre a possibilidade antes de falar comigo, né. E o interessante é que ele falou assim: "Cara, eu estava em casa hoje orando e falando: 'Senhor, eu sei que eles estão aqui, mas será que isso vai acontecer mesmo? Ó. Será que eu vou ter essa chance?'" O que que acontece? Ele é o único convertido na família dele. E ele também, ele acabou o ensino médio, ele começou a fazer teologia agora, Faculdade de teologia. Caramba. faculdade de teologia, e ele fala assim: "Eu quero ser pastor aqui dessa comunidade". Ó. Então, cara, eu achei lindo isso, por quê?
Cara, uma hora os missionários têm que migrar mesmo, né, o trabalho, senão acaba atrapalhando, né. E ver um jovem daquele com sede, com fome, cara, isso você fala: "Cara, eu tô fazendo a coisa certa no lugar certo". E pra gente é uma convergência mesmo, sabe, de saber que um dia nós plantamos naquela comunidade, agora essa comunidade gerou alguém que pode vir estudar conosco e voltar para lá, e lá é um campo vasto, porque tem inúmeros outros, né, povoados que não tem nenhuma igreja, não tem nenhum missionário, né, então para a gente é gratificante fazer isso. Esse princípio de passar o bastão é tão importante, né? E é meio cura até analisar como vocês fizeram isso no Piauí, no sertão, estão vindo pra cá agora e fazendo isso com E depois outras Alagoas, né, pessoas, a gente depois Alagoas, foi e para lá também. ensinando outros alunos a fazerem isso. E acho legal pontuar também que a escola, a gente tem essa vertente para trazer para alcançar os povos não alcançados, né? Mas também ela é para um outro tipo de público que quer de repente ser capacitado para sua igreja local ou para ir para uma outra localidade. E eu falo sobre isso porque eu fico pensando nos frutos que a gente já tem, né. Então a escola tem 3 anos, mas eu consigo citar alguns nomes de veteranos que passaram por aqui, como BL, Sabrina, que estão na Inglaterra, Caiado indo para a Escócia, É, eh, Gabi, Fabrício e Gabi no Fabrício no Marajó, Marajó, Nós temos a Carol lá no Carol sertão do em Rio Mossoró, Grande do Norte. Paula no sertão também, Ana Paula tá no lá no sertão de Alagoas. Alagoas. Então que incrível, né, essa Perdão essência. até se a gente não citou o nome dele. Mas, meu Deus, que incrível é, né. Sim. O trabalho ele continua sendo feito e participar dessa grande comissão do Senhor é um grande É. privilégio, né. Uma coisa, Fábio, que é muito legal, né, nessa jornada ali school, é que tem muita gente nós somos uma escola missionária, de preparação missionária. Eh, mas é claro que as pessoas vêm e às vezes elas têm outras razões por elas estarem aqui na school com a gente, e também com a ênfase de líderes, né, locais, tem uma ênfase ali de treinamento, tem também a gente tem visto aí que a gente tem como school hoje respondido também a esse gap entre o aluno que sai ali do ensino médio jovem, né, e vai para a faculdade, então ele é capacitado ali na school para ir para esse campo, né, que a faculdade também é um campo missionário, então, nós temos mas uma coisa que eu acho legal é que no final do ano, eu e o Michael, a gente senta com cada aluno para fazer um aconselhamento vocacional. E não tem um aluno que não diga assim para a gente: "Olha, eu tô saindo daqui com o meu coração, marcado para servir a grande comissão". Hum. Como? Inúmeras formas, né. Mas todo mundo sai dali com esse senso de responsabilidade, de entender que todos nós somos responsáveis em responder à grande comissão. Então isso para a gente é muito animador, né, fazer parte, então, da escola, porque a gente sabe que, de alguma forma, todo mundo está saindo dali com esse senso, né, de compromisso com a grande comissão. Muito bom. Onde vocês enxergam como, né, vocês enxergam a escola daqui 5 anos? Eh, Pra mim, Fázio, eu gostaria, né, eu vou falar de um desejo no meu coração, né, e a gente tem trabalhado para isso, é que tenhamos muitos outros alunos respondendo de forma, aí eu vou falar geográfica, a essa oração que Jesus nos ensinou a fazer, que o Senhor levante trabalhadores. Então, a minha perspectiva é que daqui a alguns anos a gente possa olhar para trás e ver gente que a gente nem vai poder citar o nome aqui e nem citar onde estão, porque eles estão respondendo e indo para geografias, e pregar o Cristo aonde ele ainda não é conhecido. Então, eu confesso que essa tem sido a minha oração, essa tem sido a nossa força, então, de trabalho ali na school para que vejamos jovens, jovens solteiros, jovens casados, famílias com filhos respondendo a a a uma necessidade hoje, dentro da missão de Deus que são, os obreiros, e obreiros a longo prazo e em lugares onde Jesus não é conhecido. Eu também, espero que daqui a 5 anos a gente seja uma escola referência, não só no Brasil, mas por toda a América Latina, né. Então estamos sonhando uma expansão, a gente tem sonhado em ir para o mundo hispano também, então isso, tem alegrado a gente e a gente está criando
aqui, né, o protótipo, né, uma maneira com que a gente pode servir as pessoas, com muita excelência em tudo e visando, em completar a grande comissão. Então a gente, pretende daqui quando a gente chegar no quinto ano, a gente está alcançando o máximo de pessoas e treinando pessoas para completar a grande comissão. Amém. Gente, se deixasse, a gente ficaria aqui horas e horas falando Meu sobre Deus. esse assunto. Eu sei que vocês têm muita história boa para poder contar e vamos ter outras oportunidades, Sim, outros vídeos. certamente. E eu queria fazer uma última pergunta, eu vou até dar um tempo para vocês pensarem nessa, porque hoje eu tô bonzinho, tá? Que bom, É. obrigada. Qual é a indicação, acho que até de forma prática, para quem está nos ouvindo hoje que quer participar da grande comissão? O que que vocês diriam para essas pessoas? E aí, meus amigos, enquanto esses dois aqui estão pensando na resposta, você tem uma responsabilidade agora. Se de alguma forma, esse vídeo ele te abençoou, esse áudio, não sei de onde você está ouvindo a gente, mas se de alguma forma você foi abençoado, você tem uma responsabilidade que é compartilhar com outras pessoas. Mas antes, você vai vir aqui, que é o primeiro vídeo, meus amigos, a gente precisa disso, tá? Precisa que você deixe o seu like aqui para saber se a gente tá engajado nisso, se está bom para você também, porque a gente quer que você participe disso aqui e que você também se inscreva aqui no canal. Como é o primeiro vídeo, eu vou falar para você também comentar, tá? Comenta aí porque a gente quer saber o que que você tem achado dessa ideia. A gente vai estar aqui toda semana, pelo menos uma vez por semana que a gente vai se ver nesse lugar para poder conversar mais sobre esse assunto. E aí eu queria deixar agora com vocês essa mensagem final aí de forma prática, ou teórica ou espiritual, vocês que mandam, como nós podemos fazer parte da grande comissão. Eu quero começar a falar sobre como você pode participar da grande comissão juntamente conosco, Dizascope School. Então, a gente tem um desafio no próximo ano, que é trazer esses alunos dos segmentos menos alcançados, e nós vamos, né, precisar de parceiros, parceiros de oração e parceiros financeiros também. Então, se você está interessado em somar conosco nisso, a gente convida para você entrar em contato conosco. Vai ter o contato aqui embaixo e você pode falar conosco e de que maneira juntos nós podemos treinar essas pessoas para entrar em lugares aonde o evangelho não está sendo pregado ainda. Então, nós temos uma ênfase sobre isso, estamos orando sobre isso, para que Deus ele levante aquele que vai ser treinado, mas também aquele que vai cooperar com esse que está sendo aqui treinado. Então essa é uma ênfase, né, sobre isso. A outra coisa é trabalharmos mais a conscientização. Então algumas pessoas, elas não têm ideia do que é um segmento menos alcançado, um povo menos alcançado, um povo ainda não alcançado. As pessoas não têm A ideia, às diferença dessa vezes, nomenclatura. sobre isso, né. E algumas pessoas não sabem o que é a grande comissão. Então, algo que Jesus fez questão de falar, algo que desde Gênesis é trabalhado, e a Bíblia ela vai falar sobre isso, então existe uma tarefa para cada um de nós sobre isso. Então uma das maneiras de participar disso também, é você conscientizando a sua comunidade, né, local, separando os vocacionados. Se precisar de treinamento, lembre, diz as Copsco. Muito bom. E você pode participar conosco e também cumprindo o ID do Senhor a partir da sua localidade, né. Então, é uma maneira da gente cooperar com a grande comissão. Para mim, Fázio, isso tudo que o Michael falou, né, mas eu então, eu acrescentaria, que uma forma prática, né, primeiro é que a gente dentro de missões, aí também é papo para um outro dia, mas a gente tem o que a gente conhece como ondas missionárias, né. Hoje a gente tem então aí a terceira onda, que é uma onda muito marcada por informação. Diferente das outras ondas, hoje essa onda é uma onda mais técnica, a gente tem número, nós sabemos aonde por exemplo, os povos não alcançados estão, dentro do Brasil, os segmentos não alcançados onde eles estão, nós temos número, acesso a números. Então, o que eu encorajaria os irmãos de uma forma prática seria: peguem isso, os números, e agora como é que você pode responder um número de forma imediata dentro da tua casa? Orando. Então, tem uma cena ali dentro dos evangelhos que fala que Jesus estava vindo de aldeia em aldeia, povoado em povoado, ele olha uma multidão, né, tem uma multidão atrás dele, ele olha e diz assim que a Bíblia vai dizer que ele se move de compaixão por essa multidão, e ele olhando para elas, ele diz: "Olha, elas são como ovelhas que não têm pastor".
E aí ele diz assim para os discípulos que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e aí ele dá, então agora, o que que a gente vai fazer diante de toda essa situação? Ele diz: "Roguem, pois, ao Senhor da seara, para que ele envie os trabalhadores". Eu costumo falar a respeito desse momento, faço que a gente tem então, um diagnóstico, a seara é grande, 2000 anos depois, essa seara continua grande. Nós temos um desafio, que são poucos trabalhadores, mas nós temos uma solução: rogar ao Senhor da seara, o dono da missão, né, o Senhor que está em missão, para que ele levante esses trabalhadores. Então, como efetivamente nós podemos fazer parte da grande comissão? Pegue esses números, eles estão disponíveis hoje. Você dá um Google aí, você vai encontrar. Pegue esses números e comece a fazer essa oração que Jesus ensinou. Senhor da seara, É. levante trabalhadores, levante trabalhadores, e você começa então a nomear, sabe? Hoje, 60% dos não alcançados estão dentro da Ásia. Você começa dentro da tua casa a orar. Senhor da seara, levante trabalhadores para a Ásia, porque lá hoje eu sei que são 60% dos não alcançados estão dentro da Ásia. Então você começa a orar. Nós temos os números, nós temos então o ensino de Jesus e faz, quem ora aquilo que Jesus ensinou a orar, nos convidou a orar, corre um grande risco de se tornar a resposta da sua própria oração. É. Então, eu te encorajaria a fazer essa oração, sabendo que você corre um grande risco de se tornar a resposta da sua própria oração, porque quando você começa a orar aquilo que está no coração de Deus, o nosso coração começa sendo transformado, naquilo que hoje é a vontade de Deus, né, naquilo que pulsa dentro do coração de Deus. Então, eu diria que de forma prática, comece a orar pela grande comissão, comece a orar para que o Senhor levante então os seus trabalhadores. É, as orações perigosas que o Senhor escuta, né? É. Sempre. O senhor, só prova disso que acho uns 7 anos atrás, eu lembro de estar no meu quarto, assistindo um vídeo do Douglas e falando assim: Senhor, eu quero participar disso. E estar aqui, né? Eu sou aluno da T1, da primeira turma. Estar aqui, eu queria honrar a vida de vocês também. É muito gratificante ver quanto o Senhor tem entregado na vida de vocês. Como um casamento, né? Meu Deus, se eu começar a analisar a história de vocês dois, é o Senhor mesmo, é um plano bom, perfeito e agradável. A gente sabe que tem as dificuldades, a gente sabe que tem os problemas, mas o Senhor é tão misericordioso conosco, né? Então eu fico pensando no papel que vocês têm na minha vida, comigo mesmo, assim, em todas essas fases, o quanto vocês trouxeram resposta de cura mesmo, porque vocês espelham quem é o Senhor, né? Amém. Nós falamos aqui que somos Jesus Cop, que somos cópias de Jesus, mas é muito mais do que isso, é um slogan, né? Essa é uma mensagem que vocês carregam. Muito obrigado mesmo pela vida de vocês. Amém. Falo isso não só pela vou arriscar aqui e falar pela turma toda da T1, mas também T2 e T3, e por muitas turmas que virão. Eu falo que se eu tivesse um filho, eu com certeza levaria ele pra school, porque Legal. eu acredito muito nesse lugar e as Isso aí. pessoas podem participar disso de uma forma ativa, mas principalmente sabendo que existem pessoas aqui responsáveis que vão apontar para Cristo, e são vocês. Então, obrigado por Obrigada, meu isso. amigo. E faz isso que você falou, eu queria, só terminar dizendo isso, né, você falou: "Eu acredito", e eu também, a gente também, né, Maico. Sim. A gente acredita muito no que Deus está fazendo aqui em Bragança. A gente acredita muito no que Deus está fazendo ali na School. Treinar. Gente, a gente sempre fala, né, é insano isso que a gente vive, né, e só podia ser uma ideia de Deus É. para poder ela dar certo, e a gente tem visto que dá certo, apesar de nós, apesar das limitações humanas, né, e falo isso de uma forma geral, que é você hoje 100 jovens morando, numa chácara, 140 são contando os horas do estábulos, estado. mas a gente acredita muito, a gente acredita, que daqui de Bragança, né, daquela chácara ali, nós vamos ver, resposta dessa oração que muita gente está fazendo agora ao redor do mundo. Hum. Senhor da seara, devotos trabalhadores, e nós vamos poder ver isso acontecendo a partir dessa chácara ali, num bairro chamado Curitibanos, em Bragança Paulista, jovens se levantando, porque outras igrejas de outros pastores estão acreditando também nisso que está acontecendo aqui.
estão passando parte do treinamento dos seus vocacionados aqui pela School. Então a gente acredita muito no que Deus está fazendo aqui. Glória a Deus. Isso aí. Você quer saber mais sobre a vida da Vivian e do Maicon? Você pode acessar o Instagram deles, né? Vivian Barroco, Maicon Barroco. O Maicon também, gente, tem muito livro publicado. Então a gente tem o Evangelho à Vida Comum, Testemunhas, o Guia Prático, entre outros, tá? Porque esse homem aqui, ele gosta de lançar livro. O problema, gente, é que os livros são bons. E aí você vai sempre comprar, você vai ler, você pode ter acesso a eles na loja da Desascope, Sim. né? E também acessar o Instagram deles, que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e abençoado através das postagens deles, se você for de longe. Agora, se estiver mais perto, vem para Bragança Paulista, vem para Desascope School, que a gente vai estar junto lá. Não é mesmo? Amém. Meus amigos, muito obrigado. Tamo junto, obrigado para você que ficou aqui até o final. E não esquece, hein? Curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Deus abençoe. A grande comissão não é uma opção no cardápio do cristianismo. Ela é a essência do nosso chamado. Seguir Jesus é participar do seu plano. E participar é testemunhar. Nas Escrituras, a igreja encontra uma estratégia simples e poderosa: plantar comunidades locais do Evangelho. A grande comissão não é uma opção a ser considerada. É um chamado a ser obedecido. Nós estamos preparando pessoas que dizem eu vou para o campo, para as nações, para onde Deus apontar. E também aquelas que dizem eu fico para servir com intensidade a sua igreja local, o seu bairro e a sua cidade. Afinal, missões não se trata só de geografia, mas sobretudo de obediência. Suficiente, santo e soberano. Deus não necessita, Ele convida. Não por falta, Por amor. não por peso. Por graça. Você está preparado?